Eu pensei que a galera ia falar aí agora, ô Bárbara, de como a mãe é importante, mas com certeza foi um dia, né, especial. Lá em casa o Neemias foi o mestre, né, que fez a comida, né? Parabéns, fez uma lasanha maravilhosa e fez um doce que a gente está discutindo entre pavê, torta de limão ou com creme de chocolate. A gente ainda vai chegar numa conclusão, mas ficou bom. Você pode aplaudir o Senhor pela vida, amém? Dos irmãos, das mulheres extraordinárias. Nós estamos falando esse mês sobre amar nosso campo missionário, tá? E eu já expliquei como Deus ministrou isso de uma forma tremenda no meu coração, e principalmente lembrando de Jonas, porque Jonas odiou seu campo missionário, tá? Jonas deixou que todos os seus sentimentos como Nínive estivessem na frente do plano que Deus tinha e do chamado que Deus tinha para a sua vida. E olha que coisa interessante, o livro do profeta Jonas é o único livro de toda a Bíblia onde a pregação não tem importância. Você vai pensar bem, mas pastor, como a pregação não tem importância? Jonas não pregou? Sim, Jonas pregou o quê? Que coisa linda. Você está bem vestido. Pastor, o que isso quer dizer que com a pregação de Jonas não é importante? Porque ela não aparece, nós não sabemos o que Jonas pregou, temos a mínima ideia do que ele disse, não temos a mínima ideia do que ele pregou, do que ele falou, porque no livro de Jonas, o que interessa, diga comigo, no livro de Jonas, o que interessa é Jonas. Como assim, pastor? No livro de Isaías, o que interessa são as profecias de Isaías, no livro de Ezequiel, as profecias de Ezequiel, no livro de Daniel, as profecias de Daniel, no livro de Jeremias, as profecias de... Mas no livro de Jonas não tem profecia, não tem declaração, não tem palavra, não tem nada, apenas a vida de um profeta. E por que isso? Porque Jonas é um profeta que não amou seu campo de missão. Eu não estou dizendo que o nosso campo missionário é perfeito, que você está no melhor campo missionário que existe, né? Hoje em dia tem muita gente querendo ser missionário em Orlando, Miami, né? Nova York, mas tem pouca gente querendo dizer, Deus, manda-me para a bacia, né? Eis-me aqui, Senhor, manda-me para o cat black, manda-me para o gato preto, manda-me para VN, mas eu não quero só o centro da Vila Nova, não, eu quero ir lá, tem uma comunidade, quem é que lembra de uma comunidadezinha que tem lá depois do Rio? Deus, eis-me aqui, fui chamado por Sebinho. A gente não encontra, né? E quando Deus manda o sujeito fica revoltado, né? Mas Deus, chamado por Sebinho, não, né? Eu tenho chamado para Orlando, agora eu tenho chamado para Dubai, né? Então eu quero dizer para você, querido, que não somos nós que escolhemos o nosso campo missionário. Semana passada eu estava falando um pouquinho de Jim Elliot, né? Que foi chamado por Deus para ir para o Equador, pregar para os índios e morreu lá. Então o chamado missionário não é uma coisa que nós escolhemos, é uma coisa que Deus nos planta e faz da nossa vida uma vida realmente significativa para o reino de Deus. Então nós temos falado muito sobre território amado. Você pode repetir isso comigo? Território amado. Aprender a amar o seu território. Eu não estou dizendo que território perfeito. Eu não estou dizendo que é um lugar mais agradável e confortável. Eu estou dizendo que é amar o não amável, tendo como uma inspiração o propósito que está no coração de Deus. Porque é gente que tem aí fora. É olhar para as pessoas e dizer, essas são ovelhas perdidas daqui da casa de São João de Meriti. O que é que te põe num bom combate? Como você decide que está num bom combate?
Pastor, o bom combate é quando a gente luta por alguma coisa que a gente gosta. Então, querido, não é desejar o que gosta, mas é gostar o que Deus colocou nas suas mãos. Aprender a gostar do que Deus colocou nas suas mãos. E eu quero que você repita isso comigo. Nós precisamos desistir de pensar em desistir. Não estou dizendo que é só desistir de desistir, mas desistir desse pensamento o tempo todo. Deus, quando é que tu vai me tirar daqui? Um dia um irmão, e eu espero que você não esteja ouvindo a pregação, porque eu espero. Uma pessoa chegou aqui, veio para o culto, uma celebração, uma adoração, a esposa dele ficou encantada e tal, e aí eles vieram falar comigo, e aí ela disse, pastor, por mim, eu já sou daqui. E aí eu fui conversar com ele, eu falei, rapaz, você está aí, você é igreja? Ele, pastor, eu não posso ficar aqui. Eu falei, mas por quê? Você mora aqui perto. Eu não vou dizer nenhum lugar para não dar muita pinta, mas você mora aqui perto, em tal lugar, é tão próximo. Pastor, eu preciso congregar lá na Barra. Eu disse, e aí ele me disse o nome da igreja, porque lá eu sinto que sou da Barra. Se eu ficar aqui, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, se conforma, tu é de Meriti, tu não ri não. Então eu tenho que sair daqui, e eu tenho que ter uma experiência num lugar de alto nível, e dizer para mim mesmo, eu sou daqui, eu sou daqui, eu sou daqui, um dia eu me mudo para cá. E pastor, eu sinto que o diabo está dizendo, tu és de Éden, tu és da bacia, mas eu estou resistindo. Eu entendi, irmãos. É um sofrimento que esse cara carrega. Porque a mulher não quer saber disso, a mulher só quer adorar, ela quer se sentir bem. Se um dia Deus tiver um outro campo missionário para ela, ela vai, ela está numa boa, mas ela hoje está aqui, e hoje ela vai se alegrar, e hoje ela vai celebrar, e hoje ela vai evangelizar, e hoje ela vai servir onde Deus a colocou. Fala para os irmãos, é desse jeito. Alguém mandou para mim um pastor pregando com um liquidificador e uns limões assim, no altar. E aí eu já imaginei como é. Falei assim, isso aí eu já sei. Isso aí é uma metáfora para dizer, se a vida te dá limão... Alguém poderia trazer, ali do espaço de convivência, um liquidificador, 2 limões. A gente vai fazer uma limonada aqui. Mas a verdade é que aprender a amar o lugar onde Deus te posicionou é uma dádiva que a gente tem que orar. E não significa que você se conforma. E não significa que você está satisfeito. Isso não significa que você não quer crescer. Isso não significa que você não quer que a sua cidade melhore. Só significa Senhor, eu coloco como primazia, como prioridade na minha vida, fazer a tua vontade onde o Senhor me colocou. Porque, irmãos, eu conheço missionários que moravam bem. Eu falei na semana retrasada da esposa do Jim, lá da Jocum, de Contagem, que ela é filha de um senador, e Deus disse para ela vir para o Brasil, um senador americano. E o senador disse para ela, eu não te criei para isso, para ir para um paizinho idiota, já vai logo, né, um paizinho medíocre de terceiro mundo. Eu te dei estudo, eu te dei educação, eu investi na sua vida. E ela disse, mas Deus me chamou para aquele lugar. E ele disse, você não vai, não tem a minha bênção, não tem a minha permissão. E ela disse, papai, o chamado de Deus está acima da sua permissão. E ele disse, então eu vou te deserdar e você vai viver por conta desse seu maridinho medíocre que está te levando para o terceiro mundo. E eles criaram uma grande missão. Um grande projeto. Então a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, para sermos úteis na presença do Senhor, é dizer, Senhor, se eu estou aqui, a palavra não pode estar presa em mim. Você sabe que, quando Paulo, depois de 2 anos preso em Cesareia,
E quando Paulo percebe que ele está sendo um joguete na mão do governador, Paulo apela para César. E o governador chama Herodes, o rei, e o governador e o rei começam a conversar e disseram: olha, eu não vi nesse cara, o Herodes diz, eu não vi nesse cara, no Paulo, nada que pudesse justificar a prisão ou a morte dele, mas como ele apelou para o César, então ele vai ter que ir para César, porque ele é romano e ele tem direito de apelar para a última instância, que é o império. E Paulo teve que esperar anos, por sua própria conta, numa prisão domiciliar em Roma. E Paulo podia ser um cara escrevendo cartas queixosas, escrevendo cartas angustiadas, escrevendo cartas e dizendo: olha, vocês são testemunhas de todo o trabalho que eu fiz, vocês são testemunhas dos naufrágios, vocês são testemunhas dos apedrejamentos, olha como termina a vida de alguém que se dedica. Mas não é assim que ele diz, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu acabo bem, e eu estou certo de que aquele que me chamou é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Você pode aplaudir o Senhor, querido? A vida vai sempre tentando te empurrar para o limite, para as cordas, usando como metáfora o boxe. E o que é que te motiva? É o que está cercando você? Meus irmãos, eu vejo tanta gente angustiada, esperando que alguma coisa do lado de fora dela motive a viver uma vida melhor. Sacode seu irmão e diz assim: nada do que te cerca vai trazer energia e vida para a sua vida. O que melhora você é o que Deus já pôs dentro de você. Eu me lembro de uma vez que a Valnice estava falando do tempo que ela passou, os 15 anos que ela passou em Moçambique. E ela disse que chegou num tempo em que ela ficou lá sem igreja, sem ninguém para alimentar sua vida espiritual. E ela disse: eu só dependia de Deus e da minha comunhão com o Senhor, e o Senhor poderosamente me fortaleceu para pregar a palavra para esse povo, inclusive nos lixões de Moçambique. É o que está dentro de você. É o amor que Deus colocou dentro do seu coração. E eu quero que você declare isso. Desistir do nosso campo missionário não é uma opção, irmãos. Nós estamos trabalhando como igreja local o tempo todo. A gente empurra os pequenos grupos. A gente aluga o salão lá do Sauindo. Trabalha com criança no jiu-jitsu, com criança na capoeira. Nós trabalhamos dando curso de elétrica, dando curso de refrigeração, dando curso de gastronomia, dando culinária, dando curso de solda, ajudando aquele povo, fazendo trabalhos, o por alguém, cesta básica, ajudando, evangelizando, trazendo para cá, dando tudo que a gente pode fazer. Tudo que podemos fazer, nós estamos fazendo pelo nosso campo missionário, para que de todas as formas possamos, como igreja, influenciar e ganhar alguns. É o nosso projeto, é o nosso trabalho, é o tempo todo. Mês que vem, junho, fará 1 ano que nós paramos os cultos de quarta-feira para empurrar os pequenos grupos. Quando nós terminarmos aquele salão lá dos teens, nós vamos voltar esses cultos de quarta-feira também sem mexer com os pequenos grupos. É um grande desafio evangelístico voltarmos os cultos de quarta-feira, cultos evangelísticos, cultos de oração, porque quem a gente não pega no pequeno grupo, a gente pega nesses cultos de avivamento, de oração. Quantos estão entendendo? Pastor, o senhor não cansa? Como eu vou cansar? Eu sou um menino. Vou fazer 26 invertido final desse ano. 26 invertido, porque não tem mais jeito, mas eu não posso, porque eu estou combatendo um bom combate. Você pode aplaudir Jesus? Queria que você abrisse a sua Bíblia, olha só. É só um versículo que nós vamos ler. Isaías 62, versículo 1. Isaías
62, versículo 1. Isaías 62, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Olha a proclamação de Isaías. Por amor de Sião, me não calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Você pode repetir isso comigo? Por amor a Sião, por amor a Éden, mas acima de tudo, por amor ao Senhor, não me calarei. Essa semana eu estava lembrando, e o pastor Roberto está aqui, né, o Márcio, eu não sei se o Márcio está aqui, mas está ali. Eles são professores do Antigo Testamento, né, é o segundo ano que eles estão dando, né? E a gente, quando estuda o Antigo Testamento, a gente entende que Isaías tem divisões. Tá? Divisões que fala de Jerusalém antes de ir para o cativeiro, momentos em que esse cativeiro está acontecendo, mas que há uma perspectiva já de retorno, e esse é um dos textos, que vai falar sobre esperança, reconstrução. E a última parte, então, vai falando a respeito de todas as bênçãos e promessas futuras que alguns teólogos estudiosos acreditam que foi incluída em Isaías, mas não foi escrito pelo próprio Isaías por causa do período. Se ele escreve antes do cativeiro e 70 anos depois continua escrevendo, possivelmente não é o próprio Isaías escrevendo, mas alguém que complementa essa profecia já no final. Mas isso não é importante. O importante é que depois de tudo que Isaías viu, ele disse: mesmo assim, por amor a Sião, eu não me calarei. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que ninguém pode amar uma cidade tão confusa, com tanta luta, com tanta batalha, com tantas situações que nos atinge, que nos entristece. A gente olha a pessoa descendo com chuva no morro, e ela tem que sair do seu carro, tirar um ferro, passar, botar o ferro no lugar, e agora inventaram uma segunda, e ele faz, isso é revoltante, isso é triste, isso não é bonito, mas isso também não significa que nós não podemos deixar de amar e amar esse povo que precisa de um milagre, de uma restauração. Então a primeira coisa que Isaías vai dizer é: o amor me inquieta, o amor não me silencia, ou não me deixa silenciar, o amor de quem intercede. Lembra de como Sodoma, Gomorra, lembra de como Ló era alguém que, sabe, não tinha méritos para uma intercessão pesada e uma forma como Abraão se colocou em defesa, primeiro na intercessão e depois, aliás, antes disso, de ir contra um exército para salvar Ló, que tomou uma decisão errada e foi morar no lugar errado e se acomodou no lugar errado, e mesmo assim, o amor enfrenta tudo. Essa semana, eu não sei quem viu, eu chego em casa, 1 hora, eu sou todo metódico, né? Hora de acordar, de trabalhar, fazer as coisas, de ir para a academia, de voltar, de almoçar, de fazer o devocional, só assim, né? Acho que é a melhor maneira de não ficar angustiado com como vai ser o meu dia amanhã. Como é que vai ser o meu dia amanhã? A não sei que aconteçam coisas no meio do caminho, e às vezes acontece. E aí eu cheguei, estava aí a Márcia, que é minha parceirona, né? Ela chega mais cedo que eu, pega o jornal e dá pausa. Lá tem eu tenho uma TV a cabo que dá pausa, né? Fica paradinho lá e a gente assiste o jornal junto. Então eu sempre assisto o RJ, né?
e dou uma olhada como estão as coisas e tal. E essa semana eu vi uma cena que eu acho que até os jornalistas ficaram muito constrangidos, de dois jovens, né, assaltando um ônibus, até com muita brutalidade, foram levados para a delegacia, e uma mãe, meu irmão. Mas quem viu isso, cara? Mas sentiu que eu estou bem jovenzinho? Cara, quem viu isso? Que desespero, que angústia. Uma pessoa que arrasta a sua vida, lutando, sabe? E aí, perto do Dia das Mães, ela chega a dizer isso: esse é o presente, fulano, que você me dá. Até o repórter teve que dar uma palavra: senhora, não é culpa sua. Mas eu garanto a você, depois de toda essa luta, de toda essa batalha, de todo esse choro, de toda essa crise, essa mãe ainda vai ajudar aquele filho. Amor é resistente. Paulo diria, né, em 1 Coríntios capítulo 13, amor é paciente. O amor tudo sofre, tudo suporta. Amor. Eu lembro que eu li um texto surreal de uma esposa de um soldado inglês de 1814, 15, sei lá, não me lembro, que era uma coisa, né, uma guerra civil e tal, seja o que for. E esse soldado, ele fugiu. Como é que dá o nome quando um soldado foge? Desertor, né? Mas deserta, né? Ele deserta. E aí ele foi condenado, uma lei marcial, foi condenado à morte. E ela fez de tudo, porque a paixão dela, o marido dela, pai dos filhos, e ela fez de tudo, e ela foi, e ela se apresentou, e ela mostrou a causa dele, porque que ele fugiu, porque ele tem uma família, porque tem filhos e tal, e nada convenceu o governador da época, né, inglês. E aí a execução foi marcada para meio-dia, né, para amanhã, pela manhã. E a ordem para matá-lo era quando o sino da igreja começasse a badalar. Essa mulher desesperada fez o impensável. Ela subiu no sino, se agarrou àquele badalo do sino, e quando começaram a tocar, era o corpo dela que ia na borda do sino. E ninguém entendia porque que o sino não batia, e a mulher estava lá, o sangue escorrendo, e ela agarrada naquele sino. E alguém viu, contou para o executor, para o governador. E aí mandaram chamar a mulher toda ferida. Ela contou a história. E ele falou assim: essa é a maior demonstração de amor, que pode superar toda a nossa rigidez e a rigidez da nossa lei. E liberou ele. E ele não foi executado, foi liberado por um amor que impactou a rigidez da lei daquela nação. O amor supera o ódio. O amor é tão poderoso. Eu me lembro de um filme, que não é da época de vocês, mas alguém pode ter lido o livro ou assistido o filme, A Cruz e o Punhal. Alguém já... tem uns novinhos também, né, o Marcelo, mas nós já esse filme nós quase vivemos, né? Você também, né? A Cruz e o Punhal. E aí o pastor David Wilkerson, né, que estava pregando na Pensilvânia, para umas gangues lá, e Nova York também, porque Pensilvânia fica perto, né, de Nova York, cidade, se eu não me engano, o estado é colado, e estava uma coisa terrível. Ele começou a pregar, começou a ministrar, e encontrou o chefe do bando, que era o Nick Cruz. E esse cara era trabalhoso para ganhar esse cara, pregar o evangelho para ele. E o cara se drogava, e o cara era violento e tudo, e ele pregava, e ele ministrava. E eu me lembro dessa cena, que ele chega, o pastor David chega na porta do quarto onde o Nick Cruz dormia, bate na porta, e ele já está muito doidão, né, com uma certa abstinência de droga, e ele levanta, é o pastor na porta. E a frase é forte, porque o Nick diz para ele: eu vou pegar minha faca,
e eu vou cortar o senhor em pedaços. O senhor não sabe que eu sou capaz de lhe cortar em pedaços. E o pastor olhou para ele sem titubear e disse: cada pedaço ainda vai te amar. Aí o cara botou a mão na cabeça, chorou, e a conversão acontece ali. Quando ele é atingido por um amor capaz de não zelar pela própria vida, capaz de não achar que a sua própria vida é tão valiosa para estar naquele embate espiritual pelo outro. Mas eu quero te dizer, querido, que tudo que Jesus fez foi pelo outro, tudo que Jesus fez foi por cada um de nós, e nós não desistiremos de amar, porque por amor a Sião, por amor a Éden, por amor a São João, por amor ao Rio de Janeiro, por amor ao nosso campo missionário, nós não vamos nos aquietar. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém! Aleluia. E aí talvez seja uma mensagem que cabe muito para o Dia das Mães. Essa mãe que faz o pudim para 3 filhos e os caras comem o pudim todo, deixa um pedacinho para a mãe. E quando chega a noite ela está pensando: depois que eu relaxar eu vou comer aquele meu pudim que eu fiz, mas eu mesmo. Aí chega um e diz: ô mãe, tu não gosta de pudim não, né mãe? Aí a mãe disse: eu vou comer esse aqui, hein mãe? E ela disse: eu não quero não, meu filho. E é capaz de abrir mão, engolir seco, porque o amor que ela tem supera os desejos do seu próprio coração. Igreja, sem amar, nós não vamos trazer uma colheita abundante para esse lugar. Um cantor agora do Yorkshire, né? Yorkshire, né? Dá um nome? Pessoal que fala inglês melhor aí. Oséias de Paula, agora esse recente. Cantava. Um cantorzinho agora. Não sei se é da Novos Começos, da Lagoinha, que eu estou confuso. Atitude. Oséias de Paula. O amor supera o ódio. Tudo ele pode, tudo suporta e tudo crê. É assim que ele cantava, né? Amai-vos uns aos outros. Estou sentindo em casa. Nos disse Jesus, o Rei dos Reis, o amor é tudo. Você entendeu? É só puxar. Aí todo mundo se revela. São músicas. Não querem parar agora. Eu vou acabar de pregar, irmão. Acabou. Já deu. Foi só o time, só o tempo. Viu? Esse é o sinal que. Então, queridos, se não houver um amor, é muito complicado. Se não houver um amor de verdade por aquilo que Deus ama, porque você sabe que quando deixa eu pegar que eu estou sem nada aqui para ver a hora. Você sabe que quando Pedro diz assim: eu vou contigo, até morro por ti, Pedro está concentrando todo o amor que ele tem em Jesus. E quando ele fracassa no seu amor por Jesus. E Jesus vai dizer para ele: Pedro, não é morrendo por mim que eu preciso que tu demonstre teu amor. Pedro, não é sacrificando por mim. Você quer me amar? Pergunta ao seu irmão assim, enquanto eu pego o celular ali: você quer me amar? Apacentai as minhas ovelhas. Cuida daqueles por quem eu morri. Você quer me amar? Ama o que eu te entreguei. Zela. Domingo passado eu estava falando de uma coisa, eu não quero ser mal entendido, mas como é que pode um casal, um pai e uma mãe, trazer uma criança para ser apresentada aqui no altar, consagrá-la a Deus,
apresentá-la a Deus, dizer: Deus, é importante para nós, porque essa é uma mensagem que está sendo dita aqui, é importante que o Senhor receba o nosso filho, que ele seja teu, que o Senhor olhe para ele como um filho amado, como um filho querido, e não ensinar a palavra de Deus para essa criança, não dar exemplo para essa criança, não ter um comportamento que conduz essa criança aos pés da cruz. Como pode isso? É a mesma coisa que você profanar o que você mesmo consagrou. Então, queridos, esse é o nosso primeiro, é o nosso primeiro embate com relação ao nosso campo missionário. Por que eu não vou desistir? Porque o amor não desiste. Pastor, o que eu tenho que fazer? Dizer: Deus. E não significa que você está se acomodando com nada. Ah, pastor, eu tenho que amar, então eu tenho que concordar. Não estou dizendo que você tem que concordar. Nós amamos os nossos filhos e nem sempre concordamos com os comportamentos que eles têm. A gente precisa corrigir. Mas amar é desistir. Repita comigo: desistir não é uma opção. Eu já desisti de pensar em desistir. Segunda coisa que fica claro é a visão que Isaías tem de Deus. Porque você sabe que o chamado de Isaías não começa lá no capítulo 62. Começa aqui capítulo 1, 2, 3, 6. E como é feito o chamado de Isaías? Ele era um cara que via todas as coisas ruins antes do capítulo 6. Ele era um cara que detectava toda a injustiça. Ele era um cara que detectava, que tinha percepções, que captava todas as injustiças, toda a idolatria, todo o mal de Israel. Mas a visão que ele tem no capítulo 6 de ver a glória de Deus, ele vai enxergar uma outra coisa, o mal nele mesmo. Eu não só vivo no meio de um povo de lábios impuros, mas eu sou um cara de lábios impuros. E aí o Senhor providencia um dos serafins com uma tenaz, toca os lábios dele e diz: agora eu te purifico. E esses lábios têm uma nova missão. E isso é fantástico. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. É uma mudança aqui dentro. É parar de falar mal. É parar de amaldiçoar. É parar de chamar suas ovelhas que andam por aí ainda sem Jesus de povinho. Porque não é só amar. Não é só crer, é profetizar. Diga comigo: o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado tem um processo de 2 fases que se completam: crer e confessar. Com o coração se crê, e com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não posso só dizer: eu sei que é dentro do meu campo missionário. Eu tenho que profetizar. Eu tenho que fazer declarações de mudança, sabe? Chamar a existência, chamar Deus. É como Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. As notícias de Sodoma e Gomorra chegaram até Abraão. E é engraçado, é interessante, que quando Deus chama Abraão para interceder, diz: a terra pertence a Abraão. Ou seja, Sodoma e Gomorra também está dentro do território de Abraão. E Abraão tem que interceder. Se ele não pode salvar a cidade, mas que se salvem os justos que habitam nela. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Você pode declarar isso ao Senhor? E aí eu quero te dar uma palavra. Quero que você entenda. Se teu Deus é tão grande como você diz, se você canta: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
A alegria de toda a terra, se você canta, se você crê que Ele é tão grande, se você canta dizendo soberano, apesar de tudo que és, tu se importa comigo também. Se você crê que Deus é poderoso, que Deus é soberano, precisa acreditar que o plano dele é infalível. Eu ia contar uma história, mas está no 2, no 3 eu conto. Você entende isso, querido? A visão que Isaías tem é esse Deus poderoso, cujos anjos dizem que a terra está cheia da sua glória, não pode fracassar. Quantos acham que Deus fracassa? Ele pensa assim, eu acho que eu vou fazer isso. Ih, deu ruim. Quantos acreditam que Deus fracassa? Se Deus não fracassa, eu quero que você repita, eu não estou velando por um fracasso. Eu estou velando por uma vitória conquistada. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Não importa, o resultado pertence a Deus. Mas nós não estamos orando por alguma coisa que vai dar ruim. Nós estamos orando por algo que vai ser poderoso para a honra e para a glória de Deus. E olha só. Você percebe nas Escrituras esse jogo de, essa quase poesia na descrição, porque a visão de Isaías, sem a visão de Deus, é uma visão pobre do lugar. Ele vai dizer, esse povo é imundo, esse povo tem lábios impuros, e eu estou no meio deles. E eu te pergunto hoje, de onde parte toda essa conjectura de Isaías? De estar no meio do povo, absorvendo o que o povo diz, o que o povo fala, o que o povo pensa, a maneira que o povo se comporta. Aí ele vê o trono de Deus, e lá em cima os anjos estão no trono, e em volta o séquito, a corte de Deus está dizendo assim, mas a terra está cheia. Uai, peraí, Isaías está vendo a terra cheia de impureza e lá de cima os anjos estão vendo a terra cheia da glória de Deus. Qual é a diferença? A diferença é do lugar onde você se posiciona. Porque se você invade a presença de Deus, se você entra na ótica de Deus, se os seus olhos são iluminados como o de Jesus, ainda que em volta esteja o caos reinando, você sabe que Deus pode encher aquele lugar da sua glória como as águas enchem o mar. Você pode aplaudir o Senhor? Deus vai fazer, querido. Ancorado em quê, pastor? Ancorado numa visão de que Deus é poderoso, que Deus não fracassa no seu propósito, vai dar tudo certo. Sabe, irmãos, quantas vezes, quantos sabem onde é a Milhopan? Na Goiânia, ali em cima, subindo, a Milhopan, uma fábrica de construção, de venda de pães, era uma, biscoito, não era do meu tempo, mas a irmã está dizendo que era biscoito, ela lembra. E eu dizia para Deus, eu não quero ficar ali, Deus, eu não quero ficar ali, Senhor, não vai dar certo. Eu fui falar com o dono, eu falei assim, o senhor vende aquilo ali? Ele falou para mim, eu sou que nem Zé Minhoca. Conhece o Zé Minhoca? Eu falei, não, no seu Samuel, não conheço o Zé Minhoca. O Zé Minhoca é o cara que adora a terra. Então eu sou que nem o Zé Minhoca, não vendo nada, a terra é minha e vai ficar como está. Aí eu disse, está vendo, Senhor, o Zé Minhoca não quer vender o negócio. Não. Aí eu fui lá na Milhopan, quase fechei negócio, conversando com os donos e tal, já estava tudo certo, e Deus disse, volta para lá. Deus não falou para mim, mas eu pensei, mas lá para o Zé Minhoca? Irmão, você não tem ideia do que eu já tentei para sair daqui, antes de comprar, porque eles disseram, não vamos vender, não tem nada que nos faça vender.
Eu disse: Deus, o senhor tem certeza que o senhor quer que a gente esteja ali? Para você ter uma ideia, 5 anos nós ficamos usando aqui só nos domingos. A minha casa, a casa do Romualdo, a casa de alguns irmãos aqui eram cheios de instrumentos. E esses homens diziam: não tem nada que nos faça vender, não há nada que nos faça vender. E além deles não quererem vender, tinha um outro problema: nós não tínhamos dinheiro também. Então juntava o Zé Minhoca com o pobre duro. Porque se ele falasse assim: tudo bem, eu não quero vender, mas quanto você tem? Aí eu ia dizer: não, bom, eu primeiro quero saber se o senhor quer vender. Aconteceu um milagre, que nós nem projetamos, nós não distribuímos envelope, fizemos nada. Aconteceu aqui, a igreja num domingo de manhã, sem ninguém pedir oferta, na hora da palavra, um negócio que não dá tempo de contar. Nós levantamos com tudo que vendemos e tal, 200 mil reais. Tínhamos 200 mil reais, não sabíamos nem para quê, porque o Zé Minhoca não queria vender. Aconteceu um problema, que até hoje eu não sei, e esse problema, para eles resolverem, precisava de 200 mil reais. Mandaram me chamar, disse: a gente está com um problema na prefeitura, não sei o que é. Você, por acaso, teria 200 mil reais? Eu enchei, eu acho que eu enchei. Sabe aqui não tem um peixe baiacu, você... Temos? Quase falei que tinha até mais, se eles quisessem, mas aí mentir também não... Era na risca. Ele disse: então, se você dispor esses 200 mil reais, logo de entrada, o restante paga como quiser. Nós vamos vender tudo, 4 mil metros quadrados de área. E aí, eu pude entender que Deus fazia questão que ficássemos aqui. Não é uma escolha nossa, não tem nada, Deus fazia questão. Era uma questão de Deus, era primordial para o Senhor. Ele quer e Ele deseja que estejamos aqui, e Ele deseja que façamos o que temos que fazer, e Ele planeja alguma coisa que nós ainda não sabemos o que é, e enquanto não sabemos, estamos fazendo o nosso melhor, porque desistir não é uma opção. Você pode aplaudir ao Senhor, pode glorificar o Senhor. E olha o que Deus diz para Isaías, olha que coisa tremenda: rompei em júbilo, exultai a uma só voz, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do Senhor. E nessa noite eu quero declarar isso para você. Você está no lugar onde Deus deseja que você esteja. E o que Deus vai fazer aqui nesse lugar, como já tem feito, coisas extraordinárias, maravilhosas, mas o que Deus vai fazer, nós não temos ideia ainda, mas tenho certeza que se manifestará. Você pode aplaudir ao Senhor, ficar de pé, em nome de Jesus. Deus vai fazer. E por que você tem tanta certeza? Diga comigo: porque o nosso Deus vive. Nós gostamos tanto de cantar esse cântico, né? Porque Ele vive. Esse hino, ele foi escrito em 1912 por um casal. Eles estavam passando uma crise violenta, e eles estavam financeiramente arruinados. E a Glória, lembrei o nome dela, a Glória, a esposa dele, eu não me lembro o nome, mas dela, a Glória, estava grávida. E ela estava muito inquieta, muito angustiada. E Deus começou a ministrar no coração dela essa canção: não tenha medo, acalma, porque o teu Deus vive. Tem amanhã para você e para sua criança. E ela foi escrevendo, e o marido era músico,
marido a gente não lembra o nome mesmo, né? Mas ela era a Glória. Começaram a escrever esse cântico, que debaixo dessa unção chegou até os nossos dias. 113 anos, é isso? Mais ou menos, né? 1912 a 2025, e nós podemos declarar que enquanto nosso Deus estiver vivo, e não tem enquanto, porque Ele é eterno, nós continuaremos crendo que Deus vai fazer coisas extraordinárias com a nossa vida nesse lugar. Você pode fechar os seus olhos, botar a mão sobre o teu coração e dizer: Deus, me ajuda. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Aleluia! Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no Posso crer no amanhã, porque Ele porque Ele vive. Oh, aleluia! Oh, te adoramos, te adoramos. eu bem sei Que a minha vida que a minha vida está. Aleluia, aleluia, glória. meu Jesus que vivo está. Sabe, nós estamos numa geração tomada por angústia, ansiedade. O pastor hoje pregou de manhã sobre ansiedade, também falou sobre isso. E a ansiedade é o medo do amanhã. Ansiedade é não viver o presente. Ansiedade é estar aqui, mas a mente está ou no passado ou no presente. Ele não está presente ou no passado ou no futuro. E ele não está presente. Ele não vive, ele não desfruta. Os filhos vão crescendo e ele não consegue desfrutar dos filhos, porque a angústia o leva sempre como será o dia de amanhã. E Glória e o seu marido, ela grávida, estavam vivendo essa angústia. E o Senhor veio de uma forma linda para dizer para ela: aleluia, porque o teu Senhor vive, tem amanhã para você e para a sua família, para o seu marido, para você, para o seu filhinho. Então quero te dizer nessa noite, eu sei que é uma noite de Dia das Mães, chuvoso, muitas pessoas não puderam nem estar aqui, mas eu quero te dizer hoje, se você veio a esse lugar e está angustiada, angustiado, sua fé está sendo ruminada, sabe? A sua fé não consegue ter sustentação. A dúvida, a angústia tem tomado seus dias. Nessa noite eu quero que você tome essa palavra de Isaías, a certeza, a convicção, a determinação de Isaías em dizer: eu não me aquietarei, eu não me calarei, até
que Deus cumpra o que prometeu cumprir, até que a glória, até que a justiça, até que Jerusalém se torne o que Deus disse que ela se tornaria, luz para os povos. Que nessa noite você, que entrou por essas portas e que precisa de ter certeza e paz no seu coração, que nessa noite você tenha um encontro especial, como a Glória teve um encontro, como a Glória e o seu marido puderam ter essa convicção e essa confiança. Que nessa noite, no nome de Jesus, você também possa crer no amanhã. Se alguém aqui que estava desviado, se alguém que estava afastado, decepcionado, frustrado, e se afastou da casa, se afastou da companhia dos irmãos, se afastou da igreja, e que nessa noite deseja dizer para Deus: eu preciso voltar a confiar, queria que você saísse do seu lugar. Se há alguém nessa noite que deseja desse reencontro, se há alguém nessa noite que deseja voltar para Jesus, se há alguém nessa noite que deseja tomar Jesus como Senhor da sua vida, se há alguém que veio aqui hoje, apesar de um dia tão especial como esse, mas veio aqui porque está angustiado, precisa de uma perspectiva nova de vida, eu queria te convidar a vir e se reconciliar, aceitar Jesus como Senhor da sua vida e entregar para Ele toda a sua ansiedade, e deixe que Ele cuide de você. Senhor, nós oramos. É possível que essa noite tenha só os que já te conhecem como Senhor, mas se houver alguém aqui nessa noite enfraquecido, entristecido, cujo nem os dias dia das mães, nem um dia como esse foi capaz de alegrar seu coração, alguém que se sente desprezada, abandonada, alguém que se sente frustrada com todas as expectativas que criou, nessa noite, tome essa palavra, Ele vive. Tome essa palavra, eu posso crer. Tome essa palavra, Ele me cerca por detrás e por diante. Se você está aqui, ou se você está na live assistindo em casa, nos mande um feedback aqui, nos mande uma mensagem. Ele vive, e é impossível que Ele fracasse. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Você pode continuar orando comigo. Muitas vezes alguém vai assistir essa ministração depois. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que estamos posicionados nesse lugar e que precisamos amar esse lugar e continuar servindo aqui. Muito obrigado, Senhor. Adorar o Senhor, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quantos podem aplaudir e adorar? Aleluia! Obrigado, Jesus, por nos permitir
adorar o Senhor nessa noite. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelos irmãos que saíram das suas casas e que vieram aqui, Senhor, ó Deus, porque tem um grande compromisso. Muito obrigado pelos que estão em casa. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito nesses dias. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Teu Espírito seja com o Teu povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Amém. Pessoal das escolas, terça-feira, pequenos grupos, segunda, quarta, sábado, amém?